Olá, amigos dos vestibulares, você que sonha com as academias, com as universidades, com o Enem. O Enem está próximo, hein? Nós estamos rigorosamente, agosto, setembro, outubro, começo de novembro, 4 meses. 3 meses e meio, para sermos mais precisos, para o Enem. E você tem aqui no FBTV mais um ponto de apoio, um ponto seguro, um porto seguro, para você ancorar o seu navio, colocar a sua embarcação seguramente bem assentada, bem estabelecida nas universidades. E nós temos hoje um assunto interessante. É um assunto que vocês já estudaram muitas vezes. É o BRICS. B-R-I-C-S. Para letras iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sul-África, em inglês. Então, esses 5 países são países rotulados de emergentes. Os países emergentes são muitos. Por exemplo, a Argentina, o México, a Colômbia, o Chile, são países emergentes aqui na América do Sul. Nós temos países emergentes como o Egito, a Nigéria, na África. Nós temos países asiáticos como o Paquistão, ali vizinho à Índia, coladinho à Índia, né? Que tem aquela disputa entre Índia e Paquistão pelo controle de um território ao norte dos países, a região que é sempre disputada, da Caxemira, entre paquistaneses e indianos. Também o Paquistão é um país emergente. Então são vários países emergentes. Mas esses 5, por uma ideia de um economista, um jornalista economista americano, que criou o acrônimo, né? BRIC. Depois acrescentou-se o S de África do Sul. Pois bem, esse conjunto de países, esse grupo, é uma coisa informal. Ainda não existe nenhuma associação comercial, eles não fazem parte de um pacto militar, eles não têm uma estrutura de comércio montada, eles não constituam uma ruptura de fronteiras em termos de aduana. Não, não. Constitui um grupo em formação. É um grupo informal que pensa em se estruturar melhor. E essa reunião de Fortaleza e de Brasília, começando em Fortaleza e terminando em Brasília, dia 14, 15, 16 de julho, ela teve, entre outros pontos, a discussão da possível criação de um banco de desenvolvimento reunindo esses países. Reunindo o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. É uma ideia. Isto vai se cristalizando porque esses países observam que têm oportunidades de trocar mercadorias, de aumentar exportações e importações entre si. E por que não criar um banco de desenvolvimento? Por que não criar uma espécie assim de banco de desenvolvimento nos moldes do Banco Mundial, do BIRD, ou mesmo do Banco Interamericano de Desenvolvimento? O BIRD, B-I-R-D, quer dizer Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Esse é conhecido como Banco Mundial. E o BID, B-I-D, é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então surge essa ideia. Agora vamos com calma. Primeira coisa, esses países têm uma cultura comum? Não. Esses países são vizinhos geograficamente? Não. Esses países têm muita identidade nas suas atividades de produção? Não. Ou muito pouco. A verdade é que é preciso nós termos consciência de que essas 5 nações são muito diferentes. São, na verdade, imensamente, profundamente, abismalmente diferentes. Mas isso não significa que com a globalização, com a facilidade dos contatos, com a facilidade das comunicações entre os seres humanos, povos distantes, nações distantes, não possam se agregar, não possam se aproximar, porque, afinal de contas, a economia, o dinheiro, o lucro, os dólares, os euros, os ienes, as moedas de toda parte, do Japão, o yuan lá da China, aqui, o nosso real, não possam ter demonstrações evidentes de que aproximações seriam produtivas. Então nós temos que considerar vários aspectos. Há uma boa vontade entre esses governantes? Há. Há um desejo de aproximação de negócios? Há. Existe facilidade dessa aproximação? Nem tanto. Culturalmente, a língua, a religião, as tradições históricas são absolutamente diversas. O que é que nós do Brasil temos a ver com os russos? O que é que os chineses têm a ver com os brasileiros? O que é que o Brasil tem a ver com a África do Sul? São poucos pontos. Da África, nós brasileiros
recebemos uma grande corrente migratória, um grande movimento migratório durante o período colonial, com a imposição pelas nações europeias, por Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, da escravidão. E muitos vieram para cá, mas é muito pouco. Na verdade, isto está muito assim, diluído dentro de justificativas que possamos apresentar para justificar a aproximação entre esses países. Mas é uma aproximação interessante, sobretudo pelo interesse econômico. A economia é absolutamente fundamental para as relações na época atual da globalização. Não esqueça, os BRICS, as propostas, as possíveis aproximações e quem sabe teremos aí a formação de um grande bloco econômico mais para frente, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Isso não é do dia para a noite, isso não ocorre num abrir e fechar de olhos, isso não se dá na nascer da lua e do nascer do sol, não. Existem diferenças grandes e que precisam ter todas as arestas aparadas, todos os interesses devidamente e cautelosamente negociados. Esta é mais uma dica importante para você, que o Enem está perto, os vestibulares estão perto e as universidades estão com as portas abertas para você, que tem aqui no FBTV mais um grande elemento de apoio para conquistar o seu sonho, para alcançar o seu objetivo. FBTV e você, dá tudo certo. Vamos ficar por aqui hoje e até a próxima oportunidade.